Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. O Flamengo goleou, passou o trator no Vitória por 8-0. Foi uma goleada histórica que vai ficar na história mesmo aí, tanto do Flamengo quanto do Vitória. Vai ser inesquecível para as duas equipes. Mas fica comigo até o final porque esse pós-jogo tá sensacional. Só o Pedro fez 3 gols, marcando então aí a sua noite iluminada no seu hat-trick. O Pedro voltou, galera. Fica comigo até o final, galera. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal. Os créditos fica aí para o Band Esporte, ESPN Brasil e o Sport TV. Sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Cedo, 11 da noite, com 2 goleadas importantes, fechando a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, ótima noite para você, amigo assinante. O Palmeiras venceu, normal, convenceu, 3-0 sobre o Lanterna, diante do Sport. Até aí, tudo bem, né, Júlio Gomes? Agora o Flamengo passou dos limites hoje, 8-0 para cima do Vitória. A maior goleada da história do Brasileirão na era dos pontos corridos. A maior goleada do Flamengo em toda a história do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Júlio. Fala, Tomás. Um abração para você, um abraço para todo mundo que está com a gente. Eu fico com a mensagem que a gente está cantando há 5, 6 anos e que muita gente fala, não, imagina, não é bem assim e tal. Que os tais 20 anos, 22 agora de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, geraram um novo futebol. Um futebol brasileiro nacionalizado e com o desacordo entre os clubes para a criação de ligas e mecanismos de limite, né? De ninguém pode ganhar mais que isso, ninguém pode ganhar menos que aquilo e coisas do tipo, a gente gerou um futebol brasileiro espanholizado. Acho que na cabeça de quem lá atrás explodiu o Clube dos 13 e começou com as negociações bilaterais entre clubes e televisões, esperava-se que Flamengo e Corinthians seriam o Real Madrid e Barcelona. Acabou que foram o Flamengo e o Palmeiras, que são o Flamengo e o Palmeiras. O Palmeiras trabalhou melhor do que o Corinthians. O Corinthians tomou algumas decisões erradas, má gestão e tal. O Palmeiras arrumou lá um salvador da pátria e um estádio que acabaram mudando a história do clube. E hoje a gente vive na era da espanholização, Tomás. E acho que essa segunda-feira, 25 de agosto, mostra bem isso. Foram 2 jogos em que Sport e Vitória, fica muito claro que eles jogam outro campeonato. Flamengo e Palmeiras jogam um campeonato, Sport e Vitória jogam. Ah, mas eles não ganham todo ano. O Real Madrid e Barcelona também não ganham todo ano. É quase todo ano. É que não teve um recorte aí com o título do Botafogo. Que o Fluminense ganha Libertadores também, né? Não, mas aí que tá. Aí a gente teve o título brasileiro do Atlético Mineiro. É que tem mais exceção. Né? Aí a gente entra... Exato, as exceções elas existem, elas vão ficando cada vez mais raras. Né? Não é de um ano para o outro não tem mais exceção. Não, elas vão ficando cada vez mais raras. E as Copas, elas são relativamente imunes a isso, né? É por isso que eu falo que o campeonato de pontos corridos tem a ver com isso. Porque o campeonato de pontos corridos gera... o que os defensores dos pontos corridos sempre apregoaram, com razão, é um ponto de vista, tá? Estou falando que está certo ou errado. Que o futebol brasileiro, para segurar os seus jogadores, precisava ter um campeonato mais rentável, que os clubes tivessem a certeza de que iriam fazer 19 jogos em casa, consequentemente, vender cotas de patrocínio maiores, ter mais exposição de televisão, E, de fato, isso aconteceu. Só que não é o campeonato como um todo que vai melhorar. É um par de times, né? Então, você até tem alguns times que conseguem trazer um ou outro jogador e tal, mas, de uma forma geral, os melhores jogadores brasileiros continuam indo para fora, né? E clubes como o Flamengo, como o Palmeiras, conseguem fazer algumas negociações grandes cada vez mais, mas isso gera uma situação de desnível entre os clubes e é um desnível que, para mim, tira a graça que sempre foi a maior do futebol brasileiro. A quantidade de times grandes, equilíbrio, a variação de campeões e por aí vai. Óbvio que para o torcedor do Flamengo nunca teve tanta graça como agora. E eu brinquei com o Júlio fora do ar antes do programa começar que talvez não seja uma espanholização. Talvez seja uma alemanização, porque o Flamengo hoje joga muito mais que o Palmeiras. Na disputa
ponto a ponto, a diferença é praticamente nula, 4 pontos com um jogo a mais, pontos perdidos, 1 ponto perdido a mais pelo Palmeiras do que o Flamengo. E o Palmeiras ganhou mais campeonatos brasileiros, né, nos últimos anos. Mas a diferença técnica das duas equipes, se você pegar o time titular, você já tem um Flamengo muito melhor. Se você pegar elenco, você tem um elenco do Flamengo muito melhor. Isso não significa que vai ganhar, mas é impressionante como o Flamengo hoje tem duas equipes fortíssimas, time titular e time reserva. Eu acho que desde 2019 a gente sempre falou isso. E acho que se o Flamengo não ganhou mais campeonatos brasileiros, sequer disputou, né? Os últimos 4 aí, o Flamengo sequer competiu seriamente ali por eles, né? Ele acabou saindo da disputa, ficando lá no top 4, lógico, mas sem disputar efetivamente o título. Isso aconteceu porque a diretoria antiga do Flamengo era campeã mundial e mandar técnico embora e fazer más escolhas e ser refém de vestiário. Foi por isso, porque no nome o Flamengo sempre foi superior ao Palmeiras. A grande diferença do Flamengo para o Palmeiras está na continuidade esportiva. Então, assim como 30 anos atrás a gente falava, nossa, na hora que o Flamengo se organizar, segura, chegou essa hora. E aí agora a gente fala assim, nossa, na hora que o Flamengo tiver uma continuidade de projeto esportivo, parar de ficar mandando técnico embora e trabalhar direito, também vai ganhar tudo. É que as Copas, eu repito, são imunes a isso. Então vai o Atlético Mineiro, elimina o Flamengo da Copa do Brasil. O Flamengo não vai ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil todos os anos. Gente, o Real Madrid nunca, na sua história, venceu Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Copa dos Campeões da Europa no mesmo ano. Nunca, na história do Real Madrid. Então, assim, não é fácil você ganhar tudo, porque as Copas são as Copas. É jogo de ida e volta, é jogo único, tudo pode acontecer. Agora, em pontos corridos, o Flamengo só não ganha 10 campeonatos brasileiros de pontos corridos seguidos porque trabalha mal em alguns momentos. Nesse momento, ele não está trabalhando mal. Vamos ver então o que aconteceu agora há pouco no Maracanã. Imagens, gols dessa vitória absurda. 8-0 com requintes de crueldade, futebol bonito, gols espetaculares e muita facilidade. Pobre vitória. Pobre Fábio Carille, hein? Lembra que o Carille... já sobre o Carille também. O Carille levou 5 com o Atlético Paranaense do Strongest, não foi? No ano que o Atlético Paranaense chegou na final da Copa Libertadores. Eu espero que o Vitória não demita o Carille, porque esse jogo é um jogo que o Vitória perderia, né? Que golaço do Pedro, né? E nem é o mais bonito, hein? Nem é o mais bonito. Isso aí era com 3 minutos, tá? 3 minutos. 2-0. Muita tranquilidade. O Flamengo jogou com Plata, Pedro e Lino. Pela esquerda, a Arrascaeta por trás deles. Agora, o que muda mesmo, né? Cada jogada, né? O que muda mesmo, Tomás, é quando o Saúl, que era um jogador que, 4 temporadas ali, que ele jogou pouco pelo Chelsea, pelo Atlético de Madrid, Alexandre saindo machucado. 2 convocados hoje saíram machucados, a gente vai falar mais pra frente no programa. Exatamente. Alexandre e o Joelinton do Newcastle. O Saúl estava sem ritmo, mas o Felipe Luiz jogou com o Saúl, ele conhece exatamente o jogador que é o Saúl. Entrou o Vinha no lugar do Alexandre. E Saúl e Jorginho no meio de campo é sacanagem, né? Sim, eles jogam muita bola, eles estão jogando muito. Aí já era para ter saído. O terceiro. Lino, fez 2 gols, 3 assistências. Maior contratação da história do Flamengo. Olha o quarto gol. Esse gol é brincadeira. Esse gol é brincadeira. É toque de peito, Varela cruzando. O Plata fazendo uma espécie de corta-luz. Fantástico. E o gol do Arrascaeta. 3-0. 3-0 e o Vitória foi pro vestiário falando: precisamos melhorar, focar melhor, tal, ter mais concentração. Aí começa o segundo tempo, Tomás. E aí? 5 minutos do segundo tempo. Mas veja como o que me encanta no Flamengo também, e a gente vê muito isso do futebol europeu e fala, isso a gente não vê no futebol brasileiro, às vezes a gente vê no Flamengo, a movimentação dos jogadores no ataque. Quando um recebe a bola, você já vê ali, você vê o Arrascaeta vindo para cá, puxando a marcação, e o Pedro também entrando na área pedindo bola. Quer dizer, ninguém fica parado. Olha de novo aqui o Pedro já buscando aqui a jogada dentro da área. Mais um jogador que sobra livre, esse é o Samuel Lino, né? Lino fazendo de cabeça. Agora esse é o gol mais bonito, atenção, quer dizer, esse é o replay do gol de cabeça do Lino. Agora esse é o gol mais bonito, né? O gol do Pedro, o 6º gol. Também troca de passes, Saúl, Lino, Caneta, e aí... Não, na verdade esse é o do Luiz Araújo, perdão, o 7º gol que é o mais bonito. Esse gol é muito bonito, todos são, né? É um vendaval. O Luiz Araújo tinha entrado no lugar do Plata...
Não teve um escanteio batido que o zagueiro cabeceou sem querer, deixou a bola no pé do atacante? Canetinha do Lino. Construída. Aí, olha o Pedro, olha o elástico, ó. Nossa. No Lucas Arcanjo, se não estou enganado. Tem um Lucas atrás do outro no Vitória. Lucas Rauter, Lucas Braga, Lucas... Olha lá, é um elástico tipo Rivelino. Golaço. Uma coisa maravilhosa. Golaço. Mas é isso que você falou, Tomás. É muito trabalho, né? Aí o Bruno Henrique entrou no lugar do Lino, o Carrascal entrou no lugar do Arrascaeta, depois entrou o De La Cruz também. Teve essa bola na travessão do Luiz Araújo. Foi travessão isso? Foi. O Flamengo nunca diminuiu o ritmo no sentido de pressionar, né? Ele não deu respiro pro Vitória, ele não tratou o Vitória como um café com leite, que é até uma maneira de respeitar, né? Aí o pênalti, né? Bobo, né? O VAR também chamar, mas enfim, tá certo. O que é certo é certo. Não sei se é certo esse pênalti aí, aliás, ontem tivemos muita reclamação de um pênalti para mim que não aconteceu, mas reclamaram, pro Santos contra o Bahia. Números da partida, você que está ligando a TV agora, é isso mesmo. 8 para o Flamengo, 0 para o Vitória. E depois do gol de pênalti, a torcida do Flamengo gritou mais um. Aí é sacanagem, né? Faltaram 2 para o Flamengo se tornar o time com a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. Segue sendo Corinthians 10, Tiradentes 1, no Canindé em 83, com gol de bicicleta do Vladimir. Tiradentes de Brasília. De Brasília, não do Piauí. E essa é a maior goleada da história dos pontos corridos. Isso, 8 desde 2003. São 3 7-0, né? Essa passa a ser a maior goleada dos pontos corridos. 73% de posse de bola do Flamengo, 20 finalizações, 11 no gol, 8 entraram. Já vimos jogos com mais finalizações, mas é que eram finalizações muito limpas essas do Flamengo, né? Dentro da área. Enfim. 7 grandes chances, foi 8-0, mas 7 grandes chances. 2 finalizações só do Vitória, uma no gol do Flamengo, 8-1 de escanteios, 8-0 no placar e 8-1 de escanteios. 768 passes, eu acho isso muito significativo, porque ilustra bem o que foi o jogo do Flamengo, né? Posse de bola, mas com muito passe, a bola bem trabalhada. E 17 faltas do Flamengo, 6 faltas apenas cometidas pelo Vitória. O que também Agora estava entregue. Eu acho que esse é um dado super importante, porque isso mostra como o Vitória sequer parou o Flamengo com faltas. E acho que é elogiável que o Vitória não tenha parado o Flamengo com faltas sujas. Claro. Estamos começando o nosso linha de passe com Paulo Calçade, Jean Oddi, Vitor Birner e com a goleada, o show, o espetáculo. Tem gente voltando para pagar o couvert artístico lá, que o negócio tá sério lá no Maracanã. 8-0, o Flamengo emplacou uma goleada simplesmente espetacular num jogo do mais altíssimo nível. Mas é o Vitória que tá brigando para não cair. O que a gente já vem falando aqui faz tempo, falamos isso sobre o Palmeiras contra o Universitário. É a forma como essas equipes encaram adversários dessa zona da tabela. Desse jeito, fazendo 8 gols. Um absurdo de atuação do Samuel Lino, do Pedro, do Saul, do Arrascaeta. Bruno Henrique entrou, fez gol também. Enfim, a gente vai destrinchar essa goleada histórica do Flamengo no Campeonato Brasileiro por 8-0. E, de verdade, olha, Jean, eu tô me sentindo igual ao time do Vitória. Eu tô meio perdido, não sei nem por onde começar, rapaz. Porque é tanta coisa que, enfim, boa noite, Jean. Começa por onde você quiser, porque realmente é uma loucura. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, cara, assim, acho que não tem... A gente não pode começar com um personagem ou com uma característica específica do time do Flamengo na noite de hoje. A gente tem que começar com o todo, a gente tem que começar com o placar, com o que foram os 90 minutos de atuação do Flamengo. A gente vem de um jogo em que a gente elogiou demais o Flamengo pela concentração, por não ter permitido ao Internacional jogar num jogo em que ele precisava jogar, e o Flamengo, né, marcando alto, roubando bola, não deixando o Inter jogar. Era um jogo completamente diferente desse. Esse é o tipo de jogo que muitas vezes, né, os bons times, e o Flamengo incluído, tem dificuldades de pegar um time muito fechado, um time lá atrás que não dá espaço e tal. Aí você vai falar, bom, mas o Vitória entregou 2 gols no começo, errando passes, não interessa. Pressão ali do Flamengo. Porque o jogo foi 8-0. Porque o Flamengo, do primeiro ao último minuto do jogo, jogou para fazer sempre mais um gol, com a torcida pedindo mais um. E acho que também aí é o tipo de jogo para destacar
o que foram esses gols. Quer dizer, foram obras de arte mesmo. A gente tem uma série de obras de arte na partida. Assim, acho que quem não viu depois vai ver os gols e vai ficar impressionado, né? Foram realmente gols muito bonitos, de jogadas trabalhadas, de exibição técnica de jogadores que a gente sabe que são muito técnicos. E até para escolher o melhor em campo, né? O Pedro com 3 gols e 1 assistência, o Samuel Lino com 3 assistências e 2 gols. É até difícil você escolher o melhor em campo, mas para mim, assim, o que talvez chame mais atenção é a fome do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Né? A gente está muito acostumado a ver times que vão para a Libertadores, jogam mata-mata em Libertadores e aí quando volta para o Brasileiro, volta sem a mesma pegada, sem o mesmo desejo, sem a mesma vontade. O Flamengo tem sido isso no Campeonato Brasileiro e por isso eu repito, né? Apesar da diferença de 1 ponto perdido em relação ao Palmeiras, esse Flamengo, com esse elenco e com essa fome, é muito favorito para a conquista do título brasileiro. E disparado, né, Birner? Acho que não tem nem discussão, maior atuação de um clube nesse Campeonato Brasileiro, né? Acho que e disparado mesmo, né? Nesse? Podemos primeira coisa, boa noite a você, William. Bom boa ponto. noite, Jean Calçade. Boa noite aos fãs do esporte. É que tem que puxar pela memória, mas olha, uma loucura. Esse Flamengo do Felipe Luiz é marcado pela consistência, por ser um time muito regular, um time que permite pouquíssimas chances aos adversários, um time que vence seus jogos, mas alguns flamenguistas reclamavam da falta de espetáculo. Tá aí. Não só tá aí. Eu faço um desafio e eu sei que as pessoas não gostam que volte nesse assunto e eu acho que esse assunto é inoportuno diversas onde vezes. você vai parar? Vou parar lá mesmo. Vamos lá. Eu sei que esse assunto, eu concordo que esse assunto é realmente inoportuno diversas vezes. Mas hoje eu tenho que falar. Lá vem ele. Vai para 2019. Jesus. Claro, eu desafio as pessoas a me darem uma atuação no Campeonato Brasileiro do Flamengo de 2019, para mim, com alguma sobra, a melhor e mais espetacular equipe do futebol brasileiro daquele ano até hoje, melhor do que essa. Eu lembro de um jogo contra o Goiás, de uma goleada. 6-1. Mas... E teve a goleada sobre o Avaí e tudo. Teve, aí falando de Campeonato Brasileiro, né? Porque teve aquela goleada sobre o Grêmio na Libertadores, né? E, inclusive, já gravei isso, inclusive, pro digital, fiz um vídeo, explico ali de maneira bem breve. Esse elenco é melhor do que aquele. Sim. Esse time, ele é mais regular do que aquele, quando a gente fala do jogo sem bola. Tem mais potencial do que aquele, mas não ganhou o que aquele ganhou. Pelo menos ainda. E esse técnico? Para mim, faz um trabalho assim, já falei várias vezes, quase irrepreensível. Então, hoje é um dia de parabenizar todo mundo. Eu concordo com o Jean. Tem dificuldade para destacar um jogador, porque se fosse destacar 2, seria o Samuel Lino e o Pedro. Mas não dá para não falar do Arrascaeta, não dá para falar do time inteiro do Flamengo. Saúl, Jorginho, e pelo amor. Acho que a gente vai demorar para ver algum time jogar nesse nível de novo, talvez até o próprio Flamengo. Hoje é aquela atuação que você para, olha, aplaude. Quem gosta de futebol adora, quem não gosta do Flamengo sofre. Tem um cara aqui nessa mesa que ele tá falando já há algum tempo, e ele lembrou hoje na redação de novo, falou, tô avisando, quando chegar setembro, esse Flamengo com as peças se encaixando, com o ritmo de jogo, com esses caras chegando, setembro, mas nem chegou setembro, hein, Calçade? Também é agosto ainda, hein? E a coisa já tá virando, hein? Mas tá no finalzinho, você também que é o dia certo. Você antecipou, rapaz. Boa noite. Ó. Cara, porque assim, tem umas coisas no futebol que elas são óbvias. O dia que o Samuel Lino estreou para hoje, e foi aqui recentemente, ele evoluiu. Evoluiu o Saúl, o Jorginho já vem há algum tempo. Então você tem um novo Flamengo, por exemplo, um meio de campo que tem. Olha esse meio de campo. Jorginho, Saúl e Arrascaeta. É de uma qualidade absurda, mas é preciso um mínimo de entendimento, né, entre eles. E isso ocorre com o tempo. Ocorre com o tempo, porque o tempo para treinamento é curto, embora o Flamengo agora, nesse momento, tenha uma semana de que tem Copa do Brasil, ele não vai jogar, e na outra depois também, aí isso facilita um pouco. Aí vem data FIFA, aí um monte de gente sai, fica difícil para evoluir como equipe, o conjunto, mas nitidamente ele está em evolução, né? E então ele tem um potencial para em setembro estar muito melhor.
E quando eu falo setembro, eu estava me referindo às datas da Libertadores. Sim. E outubro, as datas da Libertadores. Você falou, se passar pelo Inter, esse Flamengo vai chegar fortíssimo nas quartas. Era tarefa, porque se não passasse pelo Inter, ele ia evoluir, mas sem a Libertadores. Exato. E isso poderia impactar ou atrasar um pouquinho a evolução. Então ele tem um elenco maravilhoso. Por exemplo, o Samuel Lino fez 2 gols, né? Isso. Passe para 3, jogou 63 minutos. E ganhou uma nota absurda. Um cara que ganha um 10 no jogo como hoje. 63 minutos. Cada 12 minutos, se fosse 60 minutos, ele teria participado de um gol diretamente. O Luiz Araújo entrou no segundo tempo, né? E ele jogou muito bem. O Arrascaeta jogou muito bem. Sim, é claro que o Birner estava conversando com o Birner, né? Ele falou assim, qual foi o maior erro do Vitória? Eu falei, foi ter ido para o Rio de Janeiro, né? Porque Você está fazendo piada, obviamente. É claro. Acontece o seguinte, o que muda tudo é o comportamento de uma equipe. Quando muita gente pode, nesse momento, estar falando, mas o Vitória está muito mal, o Vitória está caindo lá, está lá no fundo da tabela. Mas nós cansamos de ver partidas em que um adversário de um nível melhor, como o Flamengo, ao encarar um adversário que está jogando muito mal, acaba se enroscando naquela ruindade porque não tem o comportamento correto para uma partida contra um adversário muito menor. E o Flamengo teve o comportamento ideal. Ele ignora e ele sabe qual é o impacto de uma grande partida. O impacto de uma grande partida é um 8-0, que só vai se falar nisso, e isso lá dentro ajuda demais o desenvolvimento dos jogadores, do Flamengo como um grupo de trabalho que é muito maior do que 11 jogadores. Então, cara, é fundamental. Então, o Flamengo teve um comportamento maravilhoso e é um comportamento que precisa ser replicado em jogos mais difíceis também, que é o que vai dar ao Flamengo a condição de ganhar a Libertadores da América e também ganhar o Campeonato Brasileiro. Não estou dizendo que já ganhou, estou dizendo que ele é um candidatíssimo, um enorme candidato a ganhar as 2 competições, se ele continuar na evolução que mostrou hoje, num jogo histórico, placar histórico dos pontos corridos, né? Não havia sido registrado ainda, então foi fenomenal. E é legal, por exemplo, o Pedro. O Pedro, contra um adversário que você não precisa se dedicar tanto, né? Ele foi fenomenal. Vem um jogo de Libertadores contra Estudiantes. Será que ele joga o Pedro ou joga o Bruno Henrique? Aí a gente vai ver. Mas pelo menos o Felipe Luiz pode dizer que está vendo uma recuperação de um centroavante, e isso é muito importante para o Flamengo. Essa questão do Pedro, eu acho que assim, aí é muito claro, né? É muito claro que para um jogo como o de hoje, e assim, o Pedro deu um espetáculo, né? Porque foi um espetáculo de refinamento técnico, assim. Não são só as finalizações, mas é a maneira como ele participa das jogadas de ataque, os dribles curtos, os passes que ele dá. O passe de calcanhar, drible de corpo. É tudo, é isso. Agora, claro, é uma característica dele, todo esse refinamento técnico e a capacidade de finalização do mais alto nível. E ele tem algumas qualidades que ele não tem e que outros jogadores têm, que talvez sirvam para jogos mais duros, fora de casa, contra adversários mais complicados. Agora, quando você monta um elenco como o que o Flamengo montou, né, que qualquer um... tem vários jogadores aí que se você olhar no banco de qualquer outro time do Campeonato Brasileiro, você fala, mas o professor tá louco? Né? Quer dizer, no Flamengo não. É normal que jogadores como o Pedro, como o Bruno Henrique e como tantos outros fiquem no banco e você diga, normal, porque, cara, só dá para entrar 11. E eu acho que vai ser cada vez mais normal que os jogadores sejam colocados em campo de acordo com as suas características e com as características do jogo. Então, a gente falava, né, de muitas vezes, isso não é só no Brasil, não é só com o Flamengo, muitas vezes você pega um time muito fechado, com linhas muito baixas, que marca bem, acho que nem foi o caso do Vitória hoje, mas sabe, que marca bem, você precisa de jogadores com essa qualidade do Pedro, né? Qualidade na bola aérea, qualidade na finalização, qualidade de refinamento técnico para criar em passes rápidos ou dribles curtos, como ele fez hoje. Então é normal e acho que não tem drama e não tem que ter drama, né? Se um fica no banco, se o outro fica no banco, porque você olha o elenco do Flamengo e você vai ver pelo menos 18 jogadores do mais alto nível. Agora, sobre o Pedro, aliás, o Gabriel Gama avisa, o Flamengo tinha feito 8-0 contra o Fortaleza no Maracanã, o time de 1981.
o time mais histórico do Flamengo até hoje. 1981. Então dentro da era dos pontos corridos, é a maior goleada 8-0. 2003 para cá. 2003 para cá, ou se você quiser fazer um goleada. recorde com 20, enfim. Mas essa Do Flamengo é a maior goleada. Eu estou me lembrando da bronca do Felipe Luiz no Pedro. No Pedro. E das reações. Quando você vê o histórico do Flamengo nos últimos anos, que, repito, sempre teve o melhor elenco, às vezes com bastante sobra, e você vê as eliminações contra Olímpia e Peñarol, principalmente, você entende ainda mais aquela bronca no Pedro. Porque, infelizmente, tem gente que, para dar valor ao seu trabalho, precisa sentir a sua posição ameaçada. Isso faz parte do ser humano. Ganhando muito dinheiro e sendo do nível técnico que o Pedro tem, que o Pedro possui, porque o Pedro é, com alguma sobra, o melhor centroavante, no mínimo em atividade na América do Sul, tecnicamente falando, tudo que o Pedro precisa é um comportamento dos outros jogadores, um comportamento que é o que o Felipe Luiz exige. E quando ele foi falar aquilo, talvez pudesse ter feito de um outro jeito, o tom, as críticas, muita coisa já havia sido dita antes, e até por capitão do clube, do time, ele havia sido cobrado. Eu tenho a impressão que aquilo fez muito bem para o Pedro. Porque hoje, é óbvio que o Felipe podia colocar o Pedro, porque o Vitória não ia pressionar o Flamengo muito. E compensava, sob o ponto de vista do que é melhor para a equipe, você ter o Pedro e o Arrascaeta jogando juntos, porque o maior desafio era, como disse o Calçade, abrir a defesa do Vitória, fazer um gol rapidamente. Em 7 minutos, o Flamengo tinha chutado 5 vezes, vencia por 2 gols e tinha escanteios a favor. Em 7 minutos de jogo. Sim. Porque o Pedro fez essa pressão. Sim. Porque na ideia de jogo do Felipe Luiz, a primeira coisa é impedir que o adversário chegue no seu campo de ataque e chute bolas em gol. E para isso você precisa de muita pressão na frente. Entre abrir mão de um pouco de pressão na frente e ganhar mais qualidade de definição, ele abre mão um pouco, ele mantém o Arrascaeta, porque é o principal construtor da equipe, é o jogador mais técnico que o Flamengo tem, atrás do centroavante, e vem jogando com o Bruno Henrique, que é um jogador mítico, que é um jogador enorme, que é um jogador campeoníssimo pelo Flamengo, Sim. Faz a pressão, mas é óbvio que o Bruno Henrique, na área, não tem a qualidade do Pedro na finalização. Ninguém tem no futebol brasileiro. Dentro da área, a qualidade do Pedro na finalização. O Pedro se comportando assim, ele vai ganhar posição. Pelo que ele falou na saída de campo, acho que ele entendeu bem o recado mesmo. Porque hoje ele já falou de novo. Falou algumas coisas que acontecem comigo, eu aprendi e tal. Eu acho assim, senão eu quero elogiar o Bruno Henrique também. Porque senão. Sim. Porque Nenhuma senão, crítica a ele. Porque a questão é assim, acho que aí vai valer muito o jogo, vai valer muito o adversário, vai valer muito o que o Felipe Luiz quer naquela partida especificamente. Então, num jogo de mata-mata fora, na Libertadores, contra o adversário duro, talvez ainda faça sentido, apesar da excelente atuação do Pedro hoje, ainda faça sentido o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique é tecnicamente também muito bom, o Bruno Henrique é um jogador que tem capacidade de puxar contra-ataques de uma maneira indiscutível, o Bruno Henrique pressiona pra caramba, marca pra caramba o time adversário. Então, é isso que eu tô falando. E cresce em jogo grande. E cresce em jogo grande. Então, eu acho que assim, é maravilhoso você ter alternativas. E não tem drama um ou outro ficar no banco. E eu acho que o Felipe Luiz está muito claro para mim que ele vai usar de acordo com o que ele precisa para cada jogo. E então, nação, vamos encerrar com uma notícia também top de interesse aí para os rubro-negros. José Boto e Felipe Luiz decidem fazer 3 contratações no Flamengo, mas só para dezembro. Flamengo crava 3 reforços com data prevista para chegar. A segunda janela de transferência do futebol brasileiro entra na reta final, com fechamento marcado para 2 de dezembro. O Flamengo já contratou 4 reforços nesta temporada: Emerson Royal, Saul, Carrascal e Samuel Lino, além do volante Jorginho na janela especial da Copa do Mundo de Clubes. Aqui diz mais, né? Flamengo enfrenta a Vitória, né? Que foi o jogo que teve, que o Flamengo goleou o rubro-negro baiano por 8-0. Foi um verdadeiro massacre, né? Aqui diz o seguinte: a avaliação da diretoria é de que os investimentos realizados até o momento foram satisfatórios.
oferecendo ao técnico Felipe Luiz opções para posições carentes. Por isso, não há previsão de novas contratações para o restante da janela. O clube ainda monitora algumas lacunas, especialmente nas posições de goleiro, zagueiro e centroavante. No entanto, nenhuma negociação avançou e o Flamengo não se movimenta para trazer reforços agora, deixando essa possibilidade para o fim da temporada. Prioridades no mercado. Vamos ver quais são as prioridades do Flamengo, mesmo tendo um bom elenco. Vamos ver quais são as prioridades. No gol, a prioridade é ter um reserva para Rossi, já que o contrato de Matheus Cunha termina no fim do ano e eles têm acordo para se transferir ao Cruzeiro em 2026. Mas essa reposição pode esperar até os últimos meses da temporada. No ataque, Pedro voltou a apresentar bom desempenho. O Wallace Yan tem aparecido bem e Juninho ainda não se firmou. Felipe Luiz ainda pode improvisar com Bruno Henrique e Plata como referência ofensiva, reduzindo a urgência de novas contratações. O sistema defensivo também preocupa, isso a gente já sabe. A maior necessidade ainda era um zagueiro, já que Léo Ortiz e Léo Pereira quase não tiveram descanso nesta temporada. Danilo retorna ao elenco após liberação do departamento médico e jovens como João Victor, Cleiton e Lago do Sub-20 podem ser utilizados se necessário. Apesar do interesse de clubes europeus em Ortiz e Pereira, o Flamengo mantém a postura de não negociar titulares. O foco agora está em preparar o elenco para a reta final da temporada e buscar reforços para a defesa apenas quando houver saída de algum jogador. Ou seja, quando o jogador ele encerra ali o contrato, ele tem a opção de renovar o contrato ou não. Né? Muitos até já tem um clube em mente para jogar, que foi o caso do Gesso, o caso também do Wesley, que está lá no Roma, enfim. Então, nação rubro-negra, este foi o vídeo muito top, né? Vamos fechar com chave de ouro aí, porque o Flamengo goleou o Vitória no Maracanã por 8-0. O Flamengo está em grande fase. Bom, eu quero saber agora o que é que os críticos, aqueles que não gostam do Flamengo, né, tem aquela dor de cotovelo, vai falar dessa goleada. A noite vai ser maravilhosa para todos nós que torcemos aí para um bom desempenho do Flamengo. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que você achou. Não esquece aí, galera, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E é isso aí. Os créditos fica aí para Sport TV, Band Esporte e só, né, galera? Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.